Bom, pessoal, então vamos fazer aqui uma videoaula sobre classes de endereços IPs. Tá? Coloquei uma figurinha ali só para ilustrar as crianças, né, dentro de uma classe de sala de aula. Tá? Pensando no endereço IP, o que a gente tem que saber dessas classes? Essas classes de endereços IPs foram propostas lá no início da década de 80, então faz muito tempo. Tá? Qual é que era a lógica? Então a gente tem o quê? 5 classes, A, B, C, D e E. Sendo que essas 3 classes, A, B e C, é a que a gente vai estudar e são as mais utilizadas. Não mais utilizadas, são as que a gente vai dar prioridade neste momento. Tá? Então, a classe A, o que a gente tem que saber? Classe A, ele vai de 0 a 127. Então, isso quer dizer o quê? Se tu pegar um endereço IP, por exemplo, iniciando com 2, ele é um endereço que? Classe A, porque ele está nesse range de 0 a 127. Então, 2.0.0.0 é um exemplo de um IP de classe A. Tá? Então, a gente pode observar o seguinte, nesse IP que eu coloquei aqui, ó, esse aqui que eu vou sublinhar, ó, tá? É a rede. Tá? Posso dizer assim, é o identificador da minha rede. E tudo isso aqui é host. Tá? Toda essa parte aqui é host. Então isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma enorme quantidade de hosts e pouca quantidade de quê? De rede que a gente pode endereçar. Né? Então a gente pega o que? Se a gente fazer 256 vezes 256 vezes 256, dá um número de hosts que a gente pode endereçar. Tá? Então a gente, a grosso modo falando, o que eu gosto no primeiro momento de colocar para vocês é que a gente tem bastante memória para computadores e pouca memória, olha só essa partezinha aqui do endereço IP para redes, que não é o ideal, né? Pensando em classe, pensando numa topologia de rede. O bom é que a gente tenha a maior quantidade de redes possíveis, né? Para melhorar o desempenho da rede, enfim, outros critérios. Então, isso aqui é um exemplo do classe A. Tá? Outro exemplo. Vamos deixando aqui as cores aqui. Se eu pegar um endereço IP que começa com o quê? Com 128 a 191, tá? A gente tem o quê? Classe B. Se eu pegar um IP de 192 a 223, a gente tem um classe C. Sendo que a gente tem que diferenciar endereço IPs, como é que eu vou dizer, internos ou reservados de externos. Se eu pegar, por exemplo, classe A, o 2 é um IP, perdão, é um IP o quê? É um IP público, ou seja, a gente pode configurá-lo para um servidor web, por exemplo, para hospedar uma página em PHP de vocês. 2. Já se eu pegar o endereço 10.0.0.0, esse ponto 0.0 aqui pode variar e vai variar, ele é um IP especial. Ele é um IP o quê? Reservado. Tá? Para o quê? Reservado para o quê? Esse 10. Ele é reservado para minhas redes internas. Tu pode pegar o computador lá e criar uma rede, tá? A partir da rede 10. Então, um IP, por exemplo, que comece com 2, eu posso configurar um computador? Não pode. Que começa com 5? Não pode. Com 10? Pode? Pode. Eu posso criar uma rede interna de 5 micros, 5 computadores, 5 notebooks, enfim, qualquer outro host da rede e configurar. Tá? Então, normalmente vocês vão ver, começou com 10, é classe A reservado. É uma pequena decorepazinha. B, por exemplo, qual é o reservado da classe B que a gente tem? Ele tem um range de 128 a 191. Tá? Nós temos o que? O 172.16.0.0.
Observe que agora tem esses dois espaços ocupados, né? Isso aqui, essa parte aqui, ó, que eu vou pintar em amarelo, é a quantidade, vamos botar assim a grosso modo falando, de memória destinado para o quê? Para a rede. Tá? Então, 172.16. Esse 16 ele pode variar do 16 até o 30, se eu não me engano. Tá? Mas vamos para o primeiro momento, vamos botar 172.16. Tá? Começou com 172.16, classe B, reservado. O que quer dizer reservado? Eu posso pegar um 72.16.0.1, por exemplo, e configurar um computador na rede. E os outros, professor? Os 129, os 130. É tudo endereço IP válido na internet. Por exemplo, que uma operadora, um provedor de serviços na internet vai distribuir para os teus clientes. Para ti, tu vai receber um IP, por exemplo, se for um classe B, tu vai receber, por exemplo, um 129 ou um 130. Nunca tu vai receber um 72.16, porque não é válido na internet e é um range destinado para te configurar tuas coisas internas ou para as empresas configurar os computadores internamente. Classe C, o mais utilizado, nós temos o que? 192.68. Vou botar aqui ponto .0 como exemplo. Vou pintar em amarelo aqui, ó, essas três partes. Tá? Então, tudo isso é memória para o quê? Para a rede, destinado para a rede. E aqui, essa pequena parte do meu endereçozinho IP é o que? Ele é para o meu host, para computadores. Então aqui, ó, essa pequena parte aqui, ele pode variar até 256. Tá? Na verdade é 254. Mas depois eu mostro para vocês. Vamos deixar aqui 256. Tá? Depois eu coloco para vocês certinho. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. A diferença de IPs reservados para endereços IPs públicos reservados dentro das organizações, na casa de vocês. O reservado de classe A é o 10, o reservado de classe B, 172.16, e olha só, o reservado de classe C, o 92168.0. Então eu posso ter aqui, por exemplo, 92.68.1.0, uma outra rede de um outro laboratório. 92.68.2.0, uma outra rede de um outro laboratório, onde vai variar esse número aqui de 0 a 254 computadores, tirando o ID da rede, né, e tirando o broadcast que é necessário no IPv4. Tá? Eu acho que é bem por aí. Vamos treinando bastante isso aí, né? Essa parte de endereços IPs reservados e públicos é uma decorebazinha, tá? E é fundamental para o entendimento de vocês, tá? Vamos treinar bastante isso aí, tá? E não vai ter erro nenhum, com certeza. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem bem.